1979. Agassiz Almeida volta à Paraíba após 10 anos de exílio. Com as mortes do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manuel Fiel em 1975, nos porões do 2º Exército em São Paulo, comandado pelo general Edinaldo Dávila Melo, irrompe por todo o país mobilização nacional em defesa da anistia política aos presos e perseguidos pela ditadura militar, instalada no Brasil com o golpe de 1964. Várias entidades se incorporam a este movimento, entre elas a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, União Nacional dos Estudantes e Associação Brasileira de Imprensa. Personalidades se destacaram à frente desta luta cívica, entre eles o arcebispo Dom Helder Câmara, o cardeal Dom Evaristo Arnes, Ulisses Guimarães e a militante pelos direitos humanos Terezinha Zerbini. No exterior, sobretudo na Europa, partidos progressistas e diversas entidades, como a Anistia Internacional, abraçaram esta bandeira em defesa das liberdades democráticas no Brasil. Acuado por forte pressão da opinião pública no país e no exterior, a ditadura militar, acusada de graves crimes de torturas, mortes em instalações das forças militares, crimes de lesa humanidade e de desaparecimento de centenas de presos políticos, o Congresso Nacional promulgou a Lei de Anistia de 1979. Dezenas de lideranças políticas de oposição à ditadura militar voltaram aos seus estados de origem, entre eles Leonel Brizola, Francisco Julião, Luiz Carlos Prestes, Miguel Arraes, Darcy Ribeiro, Almino Afonso, Mário Covas, Agassiz Almeida, Clodomir Moraes, Gregório Bezerra, Dantel de Andrade, Paulo Cavalcante e Djalma Maranhão. Em janeiro de 1980, Agassiz Almeida desembarca no aeroporto de Campina Grande, sendo recebido por dezenas de amigos e correligionários. Saudado por vários oradores como um homem público que trazia consigo uma história de luta em defesa da reforma agrária e contra os latifundiários no Nordeste, e também a sua luta contra o coronelismo que dominava a região dos Cariris paraibano. Neste apanhado fotográfico, Agassiz Almeida recebe abraços e cumprimentos dos seus amigos e correligionários. Falou Agassiz Almeida, agradecendo, visivelmente emocionado. Toca-me profunda emoção, que me faltam palavras para descrevê-la. Arrancado da minha terra natal, que embalou os meus foguedos de infância e os sonhos de adolescente, domina-me a sensação de que ressuscito para uma nova vida. Debato-me na utopia do retorno. Sou como um cavaleiro andante que reencontrou seu caminho de volta. Somos, em alguns momentos, Dons Quixotes, se atropelando em busca dos ontens perdidos. Albert Camus já falava que retornar a Argel, sua terra natal, era sempre um renascer. Hoje, meus queridos amigos, renasço ao pisar neste solo extremado desta campina, que no longínquo dia da minha juventude ensinou-me este lema: lutar sempre, fraquejar nunca. Aprendi a olhar Campina desde cedo, a partir da bravura de seu fundador, Teodósio de Oliveira Ledo, que no ano de 1697, às margens do Açude Velho, bradou aos tempos que esta terra teria como fanal o trabalho e a determinação. Na minha diáspora por terras do Brasil e do Uruguai, conheci a condição humana nos seus extremos. Conheci a bravura dos fortes e a indecência dos desfibrados morais.
Neste momento, chega-me o sentimento de admiração e gratidão a um paraibano digno, Lourival Torreão, que presidia a OAB da Bahia na década de 1960 e não temeu a pressão dos militares e me concedeu o direito de advogar, inscrevendo-me nesta instituição baiana, negada pela secção da OAB da Paraíba. Com o golpe militar de 1964, a ditadura fardada arrancou de mim o mandato de deputado estadual, os cargos de promotor de justiça e de professor da UFPB e, por fim, me largou nos cárceres da ilha de Fernando de Noronha, logo nos primeiros dias do golpe militar. Jamais cedi a qualquer forma de pressão da ditadura que asfixia o povo brasileiro. Convocado pelo deputado Ulisses Guimarães para ingressar nas frentes de luta do movimento democrático brasileiro, abracei com entusiasmo esta nova tarefa de lutas contra a ditadura militar. Esta anistia que recebo não foi ampla e nem geral, pois não alcançou grande parte daqueles que lutaram contra o regime militar, razão pela qual renego esta anistia concedida de forma capenga, emanada por um Congresso castrado. Renego esta anistia que concedeu aos torturadores e genocidas da ditadura militar uma impunidade deslavada. Renego esta anistia que lança no mesmo julgamento histórico os combatentes pela democracia e os arautos das torturas e das mortes dos desaparecidos políticos. Com o coração carregado de gratidão, deixo a todos vocês um grande abraço.